Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vamos estar dando continuidade aí à potência elétrica com exemplos. Então, só uma revisão rápida aqui. Nós vimos que potência elétrica é energia elétrica dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, energia pelo intervalo de tempo, ou potência é o produto da tensão pela corrente elétrica. Tensão elétrica, corrente elétrica. Aqui existe um triângulozinho que alguns gostam de utilizar como macete, que é o seguinte: nós temos aqui a potência e nós temos aqui a tensão e a corrente elétrica. Então, se nós queremos saber a potência aqui, nós vamos esquecer da potência, sobrou o quê? Sobrou a tensão e a corrente. Então, potência é o quê? A nossa potência é igual ao produto da tensão pela corrente. Se você quer descobrir outro termo, por exemplo, a tensão, você esquece da tensão, sobrou o que? P por I, ou seja, a potência dividido pela corrente, certo? Se você quer descobrir a corrente, mesmo processo, sobrou a potência pela tensão, ou seja, dividido pela tensão. Ok, pessoal? Aqui nós temos um exemplo que é o seguinte: a descrição na lateral é de um ventilador de 3 velocidades. Caso você use esse ventilador por 3 horas por dia na velocidade alta, quanto será o consumo em um mês, né? Então aqui é uma descrição. Essa descrição da eficiência do equipamento vem hoje, né? Já na hora da compra tem essa descriçãozinha para que você saiba qual é a eficiência, qual é o consumo aqui por mês, ó, nesse caso aqui desse ventilador na velocidade alta, ou seja, na máxima velocidade dele, nós vamos ter 2,7 por mês, certo? Mas isso significa o quê? Significa que 1 kWh mês por mês. O quilowatt-hora mês aqui significa que se você usar todo dia 1 hora em um mês, você vai ter utilizado 2,7 kW. Mas no nosso caso aqui, ó, usou 3 horas, né? Então o que nós temos? Nós temos que a energia elétrica consumida é o produto aqui da potência vezes o intervalo de tempo. A potência aqui, nesse caso, é por mês, que foi quanto? 2,7. E o tempo, em vez de 1 hora, nós vamos estar usando 3 horas por dia. Então nós vamos ter usado quanto no final de um mês? 8,1 kWh, certo? Eu trago uma observação que é o seguinte: se o custo aí uma estimativa, certo, pessoal? Uma estimativa de 1 kWh custa 0,87, uma vez que se você pegar energia, possa ser que esse valor esteja um pouco menor nesse momento. Mas se você tem ali o consumo da energia pública, né, que é cobrado, algumas taxas também agora, que é a variação entre as bandeiras vermelhas, essas coisas. Então eu coloquei aqui um valor, uma estimativa aqui, certo? 0,87 centavos. Então quanto você vai estar pagando no final do mês por esse ventilador, pelo uso desse ventilador? Então vai ser 8,1 vezes 0,87, você vai estar fazendo um pagamento de R$ 7,047, aproximadamente R$ 7. Qual a energia consumida por um ferro de passar roupas de 1.200 watts em 2 horas, em quilowatts-hora em 30 dias? Né? Então, observe que nós estamos falando de watts e hora. E eu quero a resposta em quilowatts-hora. Então, é o seguinte: nós sabemos que a potência aí, né, é igual 1.200 aqui, que é o total dividido por 1.000. Nós vamos estar transformando essa potência aqui em quilowatts, certo? Dividiu por 1.000, estava em watts, transformou em quilowatts. 1.200 por 1.000, 1,2 quilowatts, certo? Em um dia, nós vamos ter consumido energia igual a potência vezes o tempo aí, onde essa energia que é a energia consumida. A potência nós temos que é 1,2 kW, o tempo é 2 horas,
1,2 vezes 2 dá 2,4 kW. Isso aqui é em um dia, certo? Lembrando que aqui nós transformamos primeiro a potência. Teve casos que eu deixei para transformar no final para kWh. Estava em watts-hora, certo? Mas aqui eu transformei primeiro para você estar vendo o contra-exemplo aí, tá? Um exemplo diferente. Poderia fazer no final, professor? Poderia, não tem problema. Em 30 dias nós vamos pegar esse 2,4 aí vezes 30, ó, 30 vezes 2,4 nós vamos ter consumido aí, com esse ferro de passar ligado 2 horas por dia, 72 kWh. Observação aí, né? Se aquele kWh da gente custa 0,87, então o total a pagar 72 aqui, que é a quantidade de energia que você usou, vezes o valor de 1 kWh, que no caso 0,87. Então você irá pagar aí no caso 62,64 centavos. R$ 62,64. Um outro exemplo é o seguinte: em um carregador de baterias para tablet, encontra-se as seguintes informações abaixo. Qual a potência dissipada por essa fonte? Então, esse adaptador aí de viagem, o carregador, ele traz aqui o modelo, ele traz a entrada, que é a tensão de entrada, que pode ser de 100 a 240 volts, ou seja, você pode ligar tanto em 110 volts quanto 220 volts, no caso de nosso país aqui, que utiliza ou 110 ou 220 volts, que não vai ter problema. A frequência aí que ele trabalha, né, tá aí na faixa de 50 a 60 Hz, e a corrente aí, nesse caso aqui, para a corrente alternada de 0,35 amperes. Observe que esse símbolozinho aqui, ó, certo? Esse símbolozinho aqui vai estar representando a nossa corrente alternada. Então, corrente alternada. Agora, a saída vai ser de 5 volts, certo? 5 volts. É uma baixa tensão, uma vez que nós tínhamos aqui uma tensão na faixa de 100 a 240 volts. E a corrente de 2 amperes. E esse símbolo aqui, ó, esse traço com 3 pontinhos, ou dessa forma aqui com 3 tracinhos, vai representar a nossa corrente contínua, certo? Aqui outras informações, ok. Então, qual a potência dissipada por essa fonte? Potência é igual ao produto aí da tensão pela corrente. A tensão aqui, nesse caso, eu vou pegar a tensão aqui de corrente, no caso da corrente contínua, vezes 2, que vai dar igual a 10 watts. Por quê? Porque essa é a tensão, espera-se que toda essa energia que esteja saindo do equipamento e sendo recebida pela bateria, seja completamente transformada em energia útil, seja utilizada para carregamento. É lógico que é possível que haja uma perca aí devido, né, aquecimento nesse processo de carregamento. Então a potência aí seria 10 watts. Aqui mais um exemplo. Esse é um exemplo mais abrangente, né? Pretende-se aquecer e ferver uma amostra de 0,5 kg de água pura, mantida inicialmente a temperatura de 298 kelvins, fazendo-se o uso de um aquecedor elétrico com potência nominal de 100 watts, sabendo-se que o volume de água a ser aquecido está acondicionado em um recipiente isolado do ambiente, cuja capacidade térmica vale 360 joules por grau Celsius, e que o calor específico da água é igual a 4.180 joules, né? No caso aí, quilograma grau Celsius. O tempo necessário para iniciar o processo de vaporização da água, da amostra de água, é de aproximadamente quantos minutos? Ou seja, então você tem uma água aqui a 298 kelvins, e quer saber em que momento ela vai começar a ferver, ela vai começar a sofrer o processo de evaporização.
A gente sabe que em condição de pressão a nível do mar, né, lógico que a condições normais, a água ferve a 100 graus Celsius. À medida que a altitude aumenta, ela ferve a uma temperatura menor. Nesse caso aqui, nós vamos estar considerando ao nível do mar, em condições de pressão normal ao nível do mar, tá certo? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é a transformação aqui da temperatura. Por quê? Porque se vocês observarem que tanto a capacidade térmica, nesse caso aqui, do recipiente, o recipiente ele tem a capacidade térmica de 360, quanto o calor específico da água, eles estão em graus Celsius. Então vamos tornar esse valor de 298 Kelvin em graus Celsius. Então, a gente sabe o seguinte, que a temperatura Celsius é igual à temperatura Kelvin menos 273. No caso nosso aqui é 298 Kelvin menos 273, teremos 25 graus Celsius no início. No caso da vaporização vai começar a ocorrer a 100 graus Celsius, certo? E a variação de temperatura é o fim menos o início, temperatura final menos a inicial. Então há um erro aqui, ó. Aqui é a temperatura final menos a inicial, 100 menos 25, que é igual a 75 graus Celsius. Beleza, pessoal? Há um errinho aqui na digitação. O que nós temos aqui? Nós temos que a potência é igual à quantidade de energia, no caso aqui vai ser a quantidade total de calor dividido pelo tempo, certo? Então nossa energia aqui é o calor, certo? Esse tempo eu posso aqui, ele sobe multiplicando e a potência desce dividindo. Então o intervalo de tempo aí, ó, que a gente precisa para que essa água comece a sofrer o processo de vaporização, vai ser igual à energia, que no caso é o calor, dividido pela potência. E quem é essa quantidade de calor aqui, ó? Então, vai sofrer o processo de aquecimento tanto o recipiente que se encontra a água, quanto a água. Então, eu preciso saber quanto e ainda supondo que não há percas para o ambiente, certo? Que toda essa energia sendo absorvida pelo recipiente, pela água, que não há perca para o meio. Nessas condições, né? Nós vamos ter aqui que essa quantidade de calor vai ser a quantidade de calor sensível, uma vez que não há transformação de fase. A pergunta em que ponto irá começar a vaporização e não quando terminou a vaporização. Então, nesse caso, nós só temos mudança de temperatura, que a água de 25 a 100 ela vai permanecer no estado líquido, certo? Então, nós temos a quantidade de calor sensível da água e nós temos a quantidade de calor que o recipiente absorve, certo? O que nós temos aí? Então, nós temos aqui a quantidade de calor sensível aí da água, mais a quantidade de calor que o recipiente adquiriu, dividido pela potência. Quantidade de calor sensível é igual ao produto da massa, calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Eu coloquei em maiúsculo aqui a variação de temperatura para vocês não confundir com variação aqui de tempo, mais a capacidade aí, né, capacidade térmica aí do recipiente, por isso que eu coloquei R, vezes a variação de temperatura. Uma vez que capacidade térmica, se vocês voltarem lá, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, certo? Então a quantidade de calor eu posso dizer que é igual ao produto da capacidade térmica pela variação de temperatura. Então, a massa da água aqui, ó, não há necessidade de transformar, uma vez que aqui está em quilogramas. Então, mantive 0,5. Calor específico da água, 4.180 joules aqui por quilograma grau Celsius. Está aqui, substituído. E a variação de temperatura foi de 75. Mais a capacidade térmica do recipiente é de 360, está aqui, ó. E a variação de temperatura de 75, ou seja, tanto a água quanto o recipiente sofreram a mesma
variação de temperatura. Dividido por quem? Dividido pela potência, que no nosso caso aqui é 1000, certo? Então, resolvendo esse produto, né? Resolve o primeiro produto e esse outro produto e adicionando, obtivemos o seguinte, 183.750. Nesse caso aqui seria joules, porque essas unidades estão em joules. Dividido por quem? Pela nossa potência. Dividindo isso aqui, a gente obtém o seguinte, 183,70, que seria 75. Deixa eu ver aqui, vírgula 75 aqui. Então, você dividindo por 1000, obteve 183,75 segundos. Só que eu quero a resposta em minutos. Então, se eu estou em segundos para me transformar em segundos, em minutos, estou em segundo para transformar em minutos, vou dividir por 60. Quando eu divido esse valor por 60, esse S aqui corta com o S do denominador, que era para estar numerado no denominador, nós vamos ter igual aqui, igual a quanto? 3 minutos. Aproximadamente 3 minutos, né? Porque 180 dividido aqui por 183 por 60 dá um pouquinho maior aí, mas é na casa decimal aí. Não podemos arredondar isso aqui para 3 minutos. Então, após 3 minutos, essa água começará a sofrer o processo de vaporização para essas condições. Ok? Ah, professor, mas eu moro aqui a 900 metros de altitude, ao nível do mar. Esse tempo será o mesmo? Não, esse tempo será menor. Por quê? Porque como você está em um ambiente de maior altitude, consequentemente a pressão atmosférica é menor do que ao nível do mar, porque existe menos camada atmosférica sobre você aí nessa região, ou sobre o líquido aí no caso, essas moléculas da água conseguirá sofrer o processo de vaporização mais fácil. Então o tempo seria menor se nós considerarmos essas condições que não há perca para o ambiente de temperatura. É lógico que há uma perca para o ambiente, mas a gente precisa fazer essas condições, que é chamar de condições contorno, para que se consiga fazer a resolução do problema, tá certo? De forma aproximada. Obrigado pela atenção e até a próxima.